como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Coutinho chegou querendo demais, anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Álvaro Silva, você tá ligado no canal Vascaíno desde sempre. Chegou a hora, hein? Terça-feira à tarde, às vésperas aí da decisão de logo mais às 9h45 da noite em São Januário, né? Jogo válido pela Copa do Brasil. Já peço para você se segurar aí na sua poltrona, na sua cadeira, onde você estiver, né? Acompanhe o nosso vídeo até o final. Vamos estar falando de Praxedes, tem mais uma situação importante que nós vamos abordar nesse vídeo agora no nosso Expresso News. Vamos falar também sobre a lesão de Coutinho, sobre probabilidade, algumas probabilidades do Vasco, sobre o Corinthians, rapidinho uma situação envolvendo o Vasco aí indiretamente, eu vou falar isso para vocês. Vamos falar, lógico, sobre a partida, sobre Bruno Praxedes, outra atualização sobre o atleta, sobre o Verratti, entre outras situações. Então, meus amigos, dito isso, só vou pedir para você aí, não se inscreveu, se inscreve, também compartilha o nosso conteúdo e deixa aí o seu joinha, o seu gostei para nos ajudar. Galera, agora eu quero começar falando com vocês, logo de cara, é de Bruno Praxedes. Eu quero rapidinho que você acompanhe essa manchete na sua tela, no seu monitor. Atlético Paranaense negocia com empresários para contratar Praxedes. Vasco não dificultará a saída. A fonte dessa informação é do GE. Globo. Então, foi falado nessa segunda-feira, né, pela rapaziada do RTI Esportes, de que o Furacão teria feito uma proposta de 2,5 milhões de dólares, né, para comprar Bruno Praxedes, algo em torno de 12,5 milhões de reais. O Bragantino estaria querendo 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais, valores estratosféricos, não condizem com a qualidade do atleta. O Vasco tem a opção de compra no contrato de empréstimo. Se o Praxedes entrasse 60% dos jogos do ano do Vasco em campo, o Vasco teria a obrigação de comprar o atleta por quase 32 milhões de reais. Aí nos surge essa informação na tarde dessa segunda-feira, da última segunda-feira conhecida como ontem, essa possibilidade maravilhosa do Atlético Paranaense estar contratando o Praxedes. Teve jornalista que já deu ataque, né? Ataquezinho, se é que vocês me entendam, porque estavam desesperados aí, falando, não, o Bragantino quer que ele compre um empréstimo no Vasco, o Bragantino quer, ou algum empresário tá querendo, ou tem alguém sendo porta-voz de alguém aí, sabe como é? Ficou isso no ar, fato é que não é nada disso. Não é nada disso. O Bragantino não quer, na verdade, é morrer com essa roupa e tomar esse prejuízo. E vou falar para vocês, já falei ontem e falo de novo. Tá bom demais. Se eu fosse o Bragantino, o Praxedes e o Vasco levantavam a mão pro céu, tá sendo bom para todo mundo. Bom pro Bragantino, que vai pegar um dinheiro por um jogador que vem em decadência ano após ano. Bom pro jogador que vai ter outra chance na carreira, numa equipe aí de ponta no futebol brasileiro, que tá sempre aí brigando na parte de cima da tabela, não passa vergonha nem nada, que é o Atlético Paranaense. E bom pro Vasco, que vai estar se livrando aí de um cara que não tem condições de vestir a nossa camisa. E aí a gente torce para que seja bom lá para o Atlético Paranaense também, que está gastando. Se não for, aí o azar é deles. Mas tem essa atualização, tá, gente? Só para vocês ficarem cientes aí. Tem negociação, então, os empresários do Praxedes já estão na parada, negociando aí com a diretoria do Atlético Paranaense. A gente vai ter que dar o troféu joinha, né? A gente vai ter que criar um prêmio, né? A torcida do Vasco, para enviar lá para o Mário Celso Petralha, de repente uma camisa do Vascão, número 10, Petralha, né? Alguma coisa assim, só que aí ele vai ficar pé da vida, né? Porque ele não é Vasco, né? Mas, brincadeiras à parte, tá ajudando muito o nosso gigante da colina. Agora, mudando de assunto, eu quero começar a falar com vocês aqui
que é do jogo de logo mais. Daqui a pouco a gente vai abordar outros assuntos, só para deixar vocês ligados aí no que pode acontecer nessa noite de terça-feira, para esse confronto logo mais em São Januário, tá? É o seguinte, o Vasco terá aí os desfalques de João Vitor, Paulinho, né, e Jair, todos no departamento médico, além, é claro, de Felipe Coutinho, que foi constatada nessa última segunda-feira, no caso ontem, uma lesão muscular na sua coxa. Então, João Vitor, Paulinho, Jair e Coutinho estão lesionados. Então, com o Coutinho já é o terceiro jogador de meio campo do Vasco que está no departamento médico, tá? O Atlético Goianiense não conta com Maguinho, Janderson, o Maguinho que foi expulso no último jogo, Janderson que jogou a Copa do Brasil pelo Ceará não pode entrar em campo, e aí quem está lesionado é o Alex Vinícius. Na verdade o Alex Vinícius, se eu não me engano, acho que está com uma virose, viu gente? Acho que ele está com tendinite. E aí o Ronaldo e o Bruno Tubarão estão no departamento médico, tá? As duas equipes, ambos os times, não têm jogadores pendurados para esse jogo, tá? Tá todo mundo zerado aí em questão de cartão, né? O Vasco passando de fase, inclusive, tá todo mundo zerado. É claro, a menos que alguém leve cartão hoje, mas para esse jogo de hoje, todo mundo aí tranquilo. A provável escalação do Atlético Goianiense, a divulgação dessa imagem é do GE. Globo, tá, meus amigos? A equipe aí comandada pelo Humberto Louser, ele que foi aí anunciado como treinador do Atlético para esse jogo, o Wagner Mancini, que foi demitido na última rodada após goleada para o Botafogo jogando em casa no Antônio Ascioli. O Atlético Goianiense pode entrar em campo com a possível escalação: Pedro Rangel no gol, Rony na lateral direita, dupla de zaga com Adriano Martins e Pedro Henrique, e Guilherme Romão na lateral esquerda, Gonzalo Freitas e Baralhas fazendo ali o meio campo, o Alejo Cruz e o Shailon, né, na criatividade, e no ataque pelo lado esquerdo Luiz Fernando, e mais pelo lado direito Emiliano Rodrigues, né? Essa equipe, conforme está aí nessa arte que vocês acompanham, deve entrar em campo num 4-1-3-2 ou num 4-2-3-1, dependendo do momento da partida. O nosso gigante da colina, o Vasco da Gama, treinado pelo nosso treinador interino, quase efetivado, Rafael Paiva, deve entrar em campo com o Léo Jardim, PH, o Paulo Henrique na direita, né? Maicon e Léo na dupla de zaga, Piton na esquerda, Hugo Moura, Matheus Carvalho na primeira e segunda volância. No primeiro momento, conforme a arte do GE, Payet pode ser que venha centralizado no lugar de Coutinho, Adson na direita, David na esquerda e Verratti centralizado. Esse seria o feijão com arroz, né? Vamos dizer assim, Deus nos livre e guarde, se desse um piriri na hora H do time entrar em campo, qualquer funcionário do Vasco hoje colocaria um time assim para não se arriscar muito. Essa é a real. Agora, pode ser que tenhamos aí algum tipo de surpresa. Por exemplo, pode ser que o Souza pinte no lugar do Payet e o Payet, por exemplo, comece lá na esquerda no lugar do David, né? A gente pode ser que a gente comece com uma equipe aí com Souza e Payet na equipe titular, o Souza fazendo a parte de armação como um terceiro volante, de repentemente, e o Payet ali pelo lado esquerdo. Pode ser também que o JP comece aí nessa vaga aí que eu acabei de mencionar, a possibilidade do Souza, e pode ser também que o GB comece lá do lado esquerdo junto com o Verratti. Então tem algumas variações que a gente com certeza vai ver durante a partida. Essas variações aí, por exemplo, podendo sair Payet durante o jogo para entrar JP ou Souza, né? A variação, por exemplo, podendo sair o David para entrar o GB ou até mesmo o próprio Payet lá na esquerda. Enfim, algo que não deve se mudar muito, acredito eu, é o Adson do lado direito, que está dando muito certo, é o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, que também vem dando certo, mas eles precisam parar de achar que são galácticos e de jogarem simples, né? Se eles começarem a jogar simples e marcarem mais, eu acho que vai ajudar muito. O Verratti lá na frente não tem muito o que mudar. A única coisa que eu tenho que falar sobre o Verratti é o seguinte: o treinador tem que falar para ele ficar na área, para ele sair para buscar jogo só em último caso. E se ele tiver que começar a sair da área para buscar jogo, o treinador precisa aí puxar a orelha dos meio-campistas que estão jogando errado, porque a bola não vai estar jogando, chegando no Verratti, melhor dizendo, e aí por isso ele vai estar saindo da área. Então, atenção, Rafael Paiva, olho no posicionamento do Verratti. Vai dizer muito sobre o meio-campo do Vasco. Quando a bola está chegando, o Verratti não sai da área. Quando a bola não chega, o Verratti sai da área para buscar jogo, aí começa a dar
tá tudo errado no meio-campo do Vasco e na construção de jogo, hein? Vamos ficar de olho nessa situação, tá, meus amigos? Ainda falando dessa partida, a transmissão desse jogo fica a cargo da Amazon Prime Online, a cargo da TV Globo na TV aberta, o Sport TV na TV fechada e o Premiere no pay-per-view. A arbitragem, estão escalados aí o Braulio da Silva Machado como árbitro de campo e o VAR é o Rafael Trace, tá, gente? Isso mesmo, então todos os pingos nos is para essa partida, os ingressos já estão esgotados já há uma semana, desde quando foi colocado à venda com 6 horas, a torcida do Vasco já esgotou esses ingressos. Agora é o seguinte, quero que vocês coloquem atenção, né, nesse cara que está na sua tela, Verratti, né? Há exatamente um ano ele marcava o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, naquele jogo entre Vasco e Grêmio em São Januário, com portões fechados para a torcida, numa ocasião onde o Vasco vinha de uma sequência enorme de derrotas, e foi esse jogo justamente contra o Grêmio que marcou a retomada, né, a volta por cima do nosso Vasco na última temporada, e a gente deve muito isso ao Pablo Verratti. Tomara, né, que na noite também dessa terça-feira ele balance as redes aí um ano após chegar ao Vasco, nos ajudando, né, gente, a conseguirmos essa tão alvejada classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre o Corinthians, mas calma, relaxa, tá, gente? São dois jogadores, na verdade, da base do Vasco, que podem estar acertando aí com o Corinthians. Eu tô falando do Henrique, lateral esquerdo, que estava no Leão, foi reprovado semana passada no Nantes, no exame físico ali, nos exames médicos, ele foi reprovado. Estaria muito perto de acertar com o Corinthians. E o Thales Magno, que pertence ao New York City, do grupo City, joga atualmente na MLS, nos Estados Unidos, também estaria próximo de acertar com o Corinthians. Então só tem uma coisa para falar para o Corinthians, para o Thales e para o Henrique. Boa sorte a todos e é uma piada, né? Esse clube é uma piada, esse Corinthianzinho aí é uma piada. Dito isso, vamos mudar de assunto? Galera, olha só. Quero falar com vocês aqui sobre Vasco e Fluminense, tá? Mais de 15 mil ingressos emitidos, isso mesmo, praticamente 15 mil aí arredondando, ingressos emitidos para Vasco e Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo qual será nesse sabadão no Newton Santos. É claro, o nosso querido, conhecido carinhosamente como Engenhão, a casa do Botafogo, o Botafogo que cedeu aí o estádio para que o Vasco jogue esse clássico de suma importância, que vai ser um divisor de águas para o Vasco na temporada, porque o Fluminense tem 20 pontos com 4 vitórias consecutivas nos últimos 4 jogos e o Vasco tem 24 pontos, então é um confronto direto. Se o Fluminense vence o Vasco, ele encosta no Vasco e deixa a zona do rebaixamento. E se o Vasco vence o Fluminense, o Vasco encosta ali no Bragantino, no Atlético Mineiro, brigando por uma vaga ali na Sul-Americana, sonhando, quem sabe, com G8, G9, com sorte aí para numa vaga de pré-libertadores, tá, gente? Já pegando o gancho de pré-libertadores e vaga e coisa e tal, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, tá, divulgou aí a probabilidade de título do Vasco é de 0,0.45, probabilidade de Libertadores, no caso G6, tá, gente, hoje é de 5,2%, Sul-Americana 40% e rebaixamento 17,8%. Essas são as chances do Vasco nesse momento, né, calculadas pela Universidade Federal de Minas Gerais para essa temporada do nosso Vasco da Gama. Aí, se tratando ainda de temporada, né, só para pincelar a situação do Coutinho, ele estava treinando no domingo no CT, sentiu a coxa, parou de treinar ontem, no caso segunda-feira, na parte da manhã, passou por exames, fez exames de imagens e foi constatada uma lesão muscular na coxa esquerda do Coutinho. Com isso, no primeiro momento, ele deve ficar fora aí 4 semanas, ou seja, um mês fora dos gramados, desfalcando o nosso Vasco para se recuperar dessa lesão. Nós tomamos conhecimento que não é a primeira vez que o Coutinho tem esse tipo de lesão na sua coxa esquerda. Já é a terceira vez, é a mesma lesão na mesma perna, então já é algo recorrente na situação do Felipe Coutinho. E aí foi divulgado na tarde dessa terça-feira é o seguinte: Vasco não considera a lesão grave e tentará recuperar Felipe Coutinho em menos de um mês. Ok, beleza, eu entendo, respeito os profissionais do Vasco. Só vou fazer uma ressalva aqui para a gente encerrar esse assunto. Uma ressalva só.
não queimem etapas. Alô aí, departamento médico do Vasco, não queimem etapas na recuperação do Coutinho por conta de pressão da mídia ou da torcida. Não façam isso. Vocês queimaram etapas no Paê, porque todo mundo estava pressionando vocês, até inclusive eu aqui, né? Vocês viram no que deu, ele ficou quase um mês fora de novo. Então não queimem etapas no Coutinho, porque não adianta. A gente tem um cara do tamanho do Coutinho, vocês fazem uma correria desesperada para botar ele em campo com 15, 20 dias, depois entra no primeiro, segundo jogo, se machuca e fica mais um mês fora. Então, já que é uma lesão pela terceira vez na mesma situação, já é algo recorrente, então eu acho que é melhor o departamento médico, tá? Não sou ninguém na fila do pão, mas é minha humilde opinião, olhar com carinho para essa situação, com muita cautela, porque isso pode ser uma lesão mal curada já de uma, duas vezes e está estourando de novo, sabe? E se não cuidar direito, pode estourar de novo e pode comprometer toda a temporada do jogador e do Vasco. Então, atenção nessa situação, não queimem etapas, tá? Façam o necessário para que ele volte para campo 100%. Não adianta ele voltar para campo 70, 80, 90, porque foi dessa forma que ele se machucou, jogando 60, 70, 80% do potencial dele e já se machucou. Então, se fizerem de novo, como já é uma lesão recorrente, isso pode atrapalhar, vou repetir, a temporada do Coutinho, sobretudo a temporada do nosso Vasco. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para vocês de informação. Perdão, calma. Antes de terminar é o seguinte, hein? Vou falar um pouquinho com vocês sobre a Vasco TV. Acompanhe essa manchete na tela. Vasco TV é finalista do prêmio Confute na categoria Melhor TV de Clubes da América do Sul. Vocês já acompanham a arte aí do Confute, que é um concurso, né, de futebol da América do Sul. É uma pena, gente, que são 20 categorias avaliadas nesse Confute e o Vasco só entrou em uma, né, que é a questão de Melhor TV de Clubes, né, porque a gente vê aí outros rivais brasileiros, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, brigando em várias frentes, brigando em melhor administração, brigando em melhor estádio, por exemplo, que é o caso do Palmeiras, melhor gestão, enfim, o nosso Vasco só tá brigando aí na categoria de melhor TV, tá? Então vamos lá, galera, você que quer votar, entra no site da NET Vasco, tá? Você vai achar a notícia aí, essa manchete que eu falei, vocês vão achar lá, tem um link, você clica no link e vota, tá, gente? Vota a favor do Vasco aí, da Vasco TV, para que nós possamos vencer o prêmio aqui da América do Sul com Fute. Dito isso, meus amigos, agora sim eu vou ficar por aqui. Hoje eu vou aparecer após o jogo. Como o jogo vai acabar aí praticamente meia-noite, tá, galera? Então, olha só, eu vou me fazer presente já na madrugada de quinta-feira. Podem me esperar, podem me aguardar, que é certeza eu vou brotar. E se Deus quiser, papai do céu, permitir nossos atletas aí se doarem em campo, a gente vai abrir o vídeo aqui, né, gente? Com muita alegria, sorriso de orelha a orelha, comemorando aí a passagem de fase do nosso Vasco para as quartas da Copa do Brasil. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!